Dando sequência ao podcast na Fenaminas, nesse momento aqui que está sendo conduzido pelo Grupo Seriema. Meu nome é Ana Paula, inclusive, membro do Grupo Seriema, e nós estamos hoje com a nossa convidada, que é a Stephanie Guerreiro Massaro. Stephanie, que é veterinária, formada já há 15 anos, tem já experiência técnica e prática na bacia leiteira, Stephanie? E já está aí há 6 anos à frente da Fazenda Artagro como responsável técnica e gestora nos setores da pecuária. Stephanie, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui para esse bate-papo conosco. Obrigada, muito obrigada pelo convite e vai ser ótimo poder conversar com vocês aqui um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho sobre o leite. Então vamos lá, vamos para as perguntas, Stephanie. Para começar, conta para a gente um pouco da sua trajetória. Como que nasceu esse interesse pela medicina veterinária e como que você foi parar em uma fazenda de leite? Bom, Ana, eu fui criada em fazenda, quase literalmente nasci mesmo, que minha mãe, ela, quando já estava na hora, do parto, ela estava na fazenda e teve que sair correndo para a cidade, no final tudo deu certo. Eu sou da Bahia, sou baiana, os meus pais têm propriedade na Bahia e lá a gente mexia com fruticultura, com mamão, polpo. E eu fui criada no meio rural, com tudo que o meio rural traz pra gente, Eu tinha que estudar, tinha que pegar 2 ônibus para estudar, voltar para casa. E eu sempre vivi nesse meio, sempre amei, então eu não tinha outra coisa para ser o agrônomo ou veterinário. E no final eu escolhi a medicina veterinária e dentro da medicina veterinária eu sempre tive a vontade de lidar com pessoas do campo e trabalhar com grandes animais. Então foi aí, essa minha vontade, foi quando eu comecei a visualizar os desafios. E quando a gente vê uma sala de veterinária, de estudantes com 40 alunos e só 2, 3 mulheres se interessando por grandes animais, pelo campo, ali mesmo eu já fui visualizando o que seria o desafio na hora do ramo profissional, de entrar mesmo no mercado. De estar em campo, Isso. Através, ali mesmo com os colegas, nas rodas, eu já sentia um pouco de afastamento mesmo. O que essa mulher quer, mexendo com gado de corte, com gado de leite, cavalo. E aos poucos ali eu fui quebrando, esse paradigma e fui realmente seguindo meus sonhos, seguindo o que eu queria. E aí, como é que você foi parar lá na fazenda de leite? Stephanie, conta para nós o percurso que você fez, a trajetória que você fez até estar hoje onde você está. Então, assim que eu formei, até antes de formar, eu sempre fiz estágios, tanto com bovinicultura de corte quanto de leite. E eu me apaixonei pelo leite. Na Bahia é muito mais forte, do que leite. Fiz estágios nas 2 áreas, em vários estados. E eu consegui um estágio, uma oportunidade de trainee em Minas Gerais, uma grande bacia leiteira, que era na época Pompéu, na região de Pompéu. E essa foi uma grande experiência para mim, onde eu pude aprender, colocar toda a teoria em prática no campo, com consultores muito bons, muito especializados. Então foi assim, um ano de muito aprendizado e que realmente reforçou a minha vontade de trabalhar no ramo. A partir dali eu trabalhei em multinacional, em empresas nacionais e multinacionais como consultora técnica de campo. E foi também uma grande experiência em outra área da medicina veterinária, que é a parte técnico-comercial. Isso me trouxe uma bagagem muito grande, com conhecimento, comunicação, vivência de diversas fazendas
e também na área comercial, né, que é um ramo muito interessante também, sem tudo a gente vende, né, a gente vende nosso serviço, então, assim, não só produtos, né, então a gente está sempre vendendo alguma coisa, então foi um período muito bom, foram quase 8 anos de empresa, e você tem um suporte muito grande quando você trabalha numa empresa bem estruturada, né? Você tem cursos, você está sempre se atualizando. Mas foi um período também, assim, muito desafiador, porque lá, né, há 15 anos, não tinha tantas mulheres como hoje. Já era um movimento de entrada de mulheres no campus. Eu tenho, inclusive, umas inspirações, mulheres que eu conheci e que eu vi que era possível. Mulheres que já eram casadas, que, inclusive, planejavam ter filhos. E que, através delas, eu vi que era possível eu permanecer no meu sonho, permanecer no meu caminho, que um dia, um momento, né, a vida ia levar a que desse certo eu manter a minha profissão, aonde eu fui me especializando. Eu fiz pós-graduação em pecuária leiteira, que eu pudesse manter, né, toda a minha trajetória e ainda assim construir uma família, que era um sonho meu também. Certo. E aí, Stephanie, entrando um pouquinho aqui nos seus feitos já, né, como alguém que está nessa gestão da fazenda, voltada para a pecuária, conta para nós quais foram os principais resultados produtivos, sanitários ou financeiros que a Fazenda Artagro conquistou. A fazenda, ela fez muitos investimentos, né, para melhoria de produtividade, infraestrutura. Eu estou lá na fazenda desde 2019. A fazenda ela é de propriedade do meu marido e da sua família, né, o pai e irmã. E eu atuava, né, na área técnico-comercial. Depois que eu casei, ainda trabalhei um tempo. Depois eles me convidaram para atuar como responsável técnica da fazenda e ajudar na gestão. E eu aceitei o convite, claro, né, que no início com muito receio de como eu seria recebida pelos funcionários, como que seria isso, né? Trabalhar com a família e também poder contribuir, né, com toda a bagagem que eu tinha. E eu sabia que eu ia ter que correr atrás de muito mais, porque já era um outro ramo, né? Então, eu passei por muitas etapas da minha trajetória profissional, mas gerenciar setores de uma fazenda, né, já era algo diferente. Então, foi algo que eu também corri muito atrás. Fiz curso MBA no leite, que me ajudou muito. Fiz 3 vezes, inclusive, porque a gente achou maravilhoso. Levamos funcionários, levamos gerente. Mas, respondendo a sua pergunta, o crescimento da fazenda coincidiu muito com a época que eu entrei na fazenda. Quando eu entrei, a fazenda tinha acabado de inaugurar um compost bar, o barracão, com capacidade aí para em torno de 600 vacas. E estava com um projeto, uma construção já de uma nova ordenha. Uma ordenha que não é tão comum, né, de se encontrar. Hoje já está muito mais comum. Na época, foi também uma das primeiras fazendas que adquiriu, que é uma rotatória. Para que isso há quanto tempo? De 40 postos. A ordenha, em 2019, que ela foi... Assim que eu entrei, eu participei da inauguração, da adaptação dos animais. Então, os animais, eles ficavam no barracão. E até a inauguração da nova ordenha, que foi feita ao lado do barracão, para melhorar manejo, diminuir, né, a movimentação dos animais. Até essa inauguração, os animais sofriam muito, porque eles tinham que andar até a ordenha antiga, fazer uma volta muito grande para voltar para o composto, que é onde elas descansam, onde elas se alimentam. Então, eu participei dessa adaptação e da ambientação dos animais, porque não é fácil você mudar os animais que já são acostumados com o tique de manejo, né, na retinada do leite, e elas têm que entrar num carrossel, né, que é a rocatória, o nome popular. Então, essas vacas têm que entrar no carrossel tranquilas, para que elas possam nos dar todo o potencial delas, né, em leite, que elas já têm nisso, e de forma
através da sua genética. Então, foi toda uma adaptação que eu tive o prazer de participar e nós conseguimos muitos resultados com a implementação dessa ordenha. Desde lá, nós conseguimos diminuir a nossa CCS de 400, né, hoje para 110, 120 CCS de tanque, que é um desafio muito grande, né, através de diversas ações, como padronização de manejos, implementação de protocolos, a própria infraestrutura, né, ajuda muito, o descarte de animais, que faz parte do processo, né, de melhoria de CCS também. Então, foi muito trabalho, muita reunião, até nos desenvolvimento, né, nosso interno, pessoal, para que a gente fosse conseguindo resultados, né, tanto na sanidade quanto financeiros dentro da FEANSEI. Perfeito. Para a gente já caminhar para o final, Stephanie, que conselho você daria para outras mulheres que querem trabalhar com produção animal ou assumir cargos de liderança no campo? Olha, uma das principais coisas é confiar em si mesma, né? Buscar conhecimento, buscar se atualizar e confiar, né? Confiar, ter amor pelo que faz. E você estando bem preparada e tendo confiança em si, você pode assumir o papel que você quiser, né? Em qualquer lugar. Eu tive muitos desafios quando eu entrei na fazenda, porque eu tive que mostrar que eu estava ali com eles para ajudar, né? Para trazer melhorias, para indicar os caminhos. Então, eu tive que confiar em mim, tive que também trazer pessoas que me apoiassem, que me ajudassem. Eu tive que fazer demissões, contratações, para que as pessoas... Não, aquela pessoa que eu contratei é a pessoa que você vê que é uma pessoa que respeita, né? Que está alinhada com o que você quer desenvolver. Está alinhado com as perguntas que você fez, né? Então, quem entrou e viu que tem uma líder e que você sentiu aquele respeito da pessoa, essa pessoa, ela vai com você, ela segue, ela te ajuda. Então, eu acho que essa confiança e a persistência, com isso a gente chega aonde a gente quiser. Bom, então encerrando aqui mais um podcast, eu queria muito agradecer a sua participação, Stephanie, foi um prazer para nós contar com você. Tenho certeza que esse bate-papo vai servir para incentivar muitas outras mulheres que querem estar à frente aí no campo, né, fazendo gestão e contribuindo da maneira que só a gente sabe, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigada mais uma vez. Um abraço.